Prepare-se para uma jornada intensa e emocionante. Na linha de frente de uma guerra brutal, 4 bravos fuzileiros navais americanos enfrentam inimigos implacáveis e um destino incerto. Em um ato desesperado de coragem e sacrifício, eles se veem presos em uma teia de traição, experimentos mortais e uma luta implacável pela sobrevivência. Esta é a história de vingança de um Marine que perdeu tudo e agora luta para salvar seu melhor amigo e encontrar redenção. Você não vai querer perder um segundo dessa incrível saga de heroísmo e determinação. Bem-vindo ao Filmes Tecnológicos. Antes de começarmos a história de hoje, já deixa o seu like porque essa trama vai te surpreender. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Além de ficar por dentro de tudo sobre filmes, você estará apoiando e fortalecendo o nosso canal. Muito obrigado e aproveite o vídeo. A história começa com 4 fuzileiros navais americanos lutando contra terroristas no Afeganistão. Quando estavam no meio do massacre, de repente, o inimigo apareceu de várias direções, fazendo com que os 4 ficassem encurralados até se tornarem prisioneiros de guerra. Os 4 fuzileiros foram colocados em salas diferentes. Um dos fuzileiros, chamado Cowboy, foi interrogado sobre como os americanos descobriram a base deles. Cowboy respondeu que preferia morrer a divulgar o segredo. Os terroristas sabiam que Cowboy não abriria a boca, então injetaram um líquido experimental na mão de Cowboy. Em seguida, foram para a sala onde estava um dos fuzileiros americanos, chamado Bear. Eles também tentaram descobrir como os americanos sabiam da base, mas claro, Bear era igual a Cowboy e não diria nada. Por isso, também injetaram o líquido experimental em Bear. Então, foram para a próxima sala para interrogar os 2 fuzileiros restantes. Ao mesmo tempo, Cowboy tentava se desamarrar usando as unhas. Depois de se soltar, Cowboy foi até Bear na sala ao lado para soltá-lo também. Após isso, Cowboy e Bear se aproximaram dos 2 amigos fuzileiros e conseguiram reverter a situação. Eles também eliminaram um dos inimigos e capturaram um espião inimigo. Os 4 fuzileiros dividiram as tarefas. Bear e Cowboy saíram primeiro para abrir um caminho seguro, enquanto os outros 2 amigos esperaram o sinal de Bear e Cowboy para seguir, carregando o espião inimigo que estava como refém. Quando quase chegaram ao destino, Cowboy disse aos 2 amigos para saírem imediatamente, mas Bear disse para esperarem um pouco mais para garantir que a situação estava realmente segura. Pouco depois, um avião inimigo chegou e destruiu a base, resultando na morte dos 2 amigos fuzileiros. Cowboy imediatamente culpou Bear pela morte dos amigos. Bear, que não podia fazer mais nada, apenas se desculpou e pediu a Cowboy para continuar a jornada. 3 meses após o incidente, Bear estava na América, ainda sentindo culpa pela morte dos 2 amigos fuzileiros. Por outro lado, Cowboy estava hospitalizado devido ao líquido experimental que os terroristas injetaram nele, que danificou lentamente a função hepática de Cowboy. Uma noite, Bear foi à casa de sua ex-namorada, Skyler, que ele havia deixado há 3 anos. Bear queria convidar Skyler para voltar e prometeu não deixá-la novamente, mas, infelizmente, Skyler recusou. No dia seguinte, Bear voltou à casa de Skyler com uma caixa de chocolates favoritos dela e a convidou para ir à praça conversar. Novamente, Skyler recusou porque já tinha um novo namorado e estava grávida. Bear ficou ainda pior, e a culpa pela perda dos amigos fuzileiros continuava a assombrá-lo. Bear tentou afogar suas mágoas em drogas. Bear, que estava drogado, foi abordado por bandidos que queriam extorquí-lo, mas Bear facilmente os derrotou. Pouco depois, a polícia chegou para dispersar a briga, mas Bear também bateu nos policiais. Outros policiais chegaram e bateram em Bear até ele ficar inconsciente. Bear foi levado ao hospital e depois seria preso por atacar policiais e usar substâncias ilegais. No entanto, Bear não foi preso graças à ajuda de uma mulher de uma agência militar chamada Charlie. Charlie considerava Bear um herói pelo que ele fez pelo país, então ele foi libertado dessa vez. Charlie avisou que, se Bear se comportasse mal novamente, ele seria preso de verdade. Cowboy foi informado pelo médico que sua função hepática estava completamente danificada e que ele só viveria por mais 3 meses. Além disso, Cowboy tinha que pagar contas hospitalares exorbitantes, pois o dinheiro do seguro já havia ultrapassado o limite. Bear, que ouviu a conversa, sabia que Cowboy precisava de dinheiro,
Então contatou um antigo amigo pedindo um emprego para ajudar a pagar as contas hospitalares de Cowboy. O amigo aconselhou Bear a voltar a ser lutador de MMA, artes marciais mistas. Antes de se juntar à OS Fuzileiros, Bear era um lutador de MMA. Cowboy foi visitado por sua esposa, Mia, que trouxe a boa notícia de que estava grávida. Cowboy teve sentimentos mistos, pois sua vida não duraria muito. Ele ainda não teve coragem de contar a Mia sobre sua condição. Bear foi à sua antiga academia para treinar e encontrou uma viúva chamada Summer, que era a administradora da academia. Bear queria encontrar o dono da academia, que era seu antigo treinador, Bronx. Bear pediu a Bronx para treiná-lo novamente, pois ele participaria de um campeonato de MMA. Bronx relutou no início, mas permitiu que Bear treinasse na academia. No dia seguinte, Mia visitou Cowboy novamente e perguntou por que ele parecia infeliz após saber da gravidez. Cowboy finalmente contou a ela sobre sua condição, deixando Mia em choque. Bear estava treinando sozinho quando foi abordado por um jovem chamado Chulo, campeão defensor do MMA Underground. Chulo provocou Bear, mas Bear decidiu sair da academia. Chulo seguiu Bear e o atacou, forçando Bear a lutar e derrotá-lo. Bronx viu o incidente e decidiu treinar Bear novamente. Com a condição de que Bear ficasse longe de drogas ilegais e álcool, Bronx apresentou Bear a Red, o novo namorado de Skyler, que seria o treinador de Bear. Inicialmente, Bear não queria treinar com Red, mas Bronx insistiu que Bear fosse profissional. Red monitorou o progresso de Bear no treinamento, e Summer, a viúva, ficou interessada em Bear. Um dia, Summer ofereceu ajuda a Bear, mas ele ainda estava frio com ela. Cowboy ainda culpava Bear pela morte dos amigos fuzileiros, e Bear ficou em silêncio. A luta de MMA começou, e Bear enfrentou um adversário difícil, mas venceu com um único soco. Outros lutadores também competiram. Summer convidou Bear para tirar férias depois do campeonato, mas ele recusou, deixando Summer desapontada. Bear foi abordado pela máfia da luta, que ofereceu dinheiro para Bear perder a próxima luta, mas ele recusou. Bear venceu outro lutador brutal na primeira rodada. Bronx foi abordado pela máfia, que pediu para ele fazer Bear perder na semifinal. Bronx inicialmente recusou, mas depois concordou por medo da máfia. Bronx misturou anestésico na bebida de Bear, que enfrentaria Chulo na luta. Bear estava perdendo, mas na manhã seguinte, Summer estava doente e Bear a levou ao hospital. Cowboy estava em estado crítico no hospital. Bear recebeu uma ligação do comitê de MMA, informando que ele lutaria na final em vez de Chulo, devido à fraude na água de Bear. Antes da luta, Bear perguntou a Bronx por que ele o traiu. Bronx explicou que foi ameaçado pela máfia. Bear entendeu e perdoou Bronx. Bear enfrentou Darwin, um lutador temido na final. Eles estavam empatados na primeira rodada, mas Darwin encurralou Bear na segunda. Bear recusou parar a luta e rezou a Deus para vencer. Com as técnicas ensinadas por Red, Bear derrotou Darwin. Cowboy estava à beira da morte, mas os médicos continuariam tentando salvá-lo. No final do filme, um funeral é mostrado, mas não era Cowboy quem havia morrido, e sim Bear. Bear sofreu danos nos órgãos devido ao líquido experimental e sabia que sua vida não duraria. Por isso, rejeitou o amor de Summer. Bear doou seu fígado para Cowboy, que se recuperou. Bear foi enterrado com honras como um verdadeiro fuzileiro naval. Você sabia que este roteiro combina elementos reais e fictícios para criar uma narrativa envolvente? A trama se inspira em operações militares reais no Afeganistão, misturando-as com experimentos científicos de ficção, como o líquido experimental que danifica o fígado de Cowboy. Além disso, a história aborda temas profundos como culpa, redenção e o impacto psicológico da guerra, refletindo a complexa realidade dos veteranos de combate. A inclusão de MMA clandestino adiciona um toque de adrenalina, destacando a determinação e a resistência dos personagens. Cada detalhe foi pensado para manter você na ponta da cadeira, fazendo com que se sinta parte dessa emocionante jornada. A moral desta história eletrizante é que a verdadeira coragem não está apenas em enfrentar o inimigo no campo de batalha, mas também em lutar por redenção e sacrificar-se pelos amigos, mostrando que até mesmo em meio ao caos e à desolação, a lealdade e o espírito de camaradagem podem iluminar os momentos mais sombrios. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.